Boa noite, consciência. Esta é a segunda parte do que eu estou falando a respeito de açúcar, extraído do jornal Saúde e Harmonia, que eu consegui lá em São Paulo já faz algum tempo, na coluna Saúde e Qualidade de Vida. O senhor Tiago Almeida, do www.colonterapia.com.br, muito simpático, fala do açúcar versus mulheres. E ele continua, ele estava falando de menopausa, ele estava falando de celulite, ele estava falando de enxaqueca. E eu tenho comentado, e muitas vezes não me levam a sério, aliás, eu não sou para ser levado a sério mesmo, porque eu não sou um cara muito sério, eu sou meio irritativo de vez em quando, mas isso é um problema meu, eu medito em cima e faço o possível para não externar isso, não jogar na cara de outras pessoas. Mas realmente me preocupa é a inconsciência. Eu adoro a frase do Osho, eu odeio inconsciência. E eu faço deles a minha palavra, dele a minha palavra. Eu odeio inconsciência. Então ele continua aqui sobre o açúcar, que a gente estava falando que o açúcar é até da família da cocaína, gera uma dependência que ninguém saca, ninguém parece que percebe e está na cara. E tá na cara, porque é todo dia, em qualquer lugar, tem um balcão com açúcar. Açúcar, 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 açúcar. Açúcar se consome aos borbotões. Açúcar provoca problema no joelho e problema de osteoporose em pessoas da minha família. Tendo que quando eu digo, poxa vida, você toma um determinado remédio para te ajudar a emagrecer. Não, eu não quero emagrecer, porque senão eu vou perder todas as minhas roupas. Eu só respondendo, então, querida... eu não posso falar a palavra aqui. Rugas de açúcar, em reportagem da revista Veja, de 29 de setembro de 2004, intitulada Doutor Celebridade, ficamos conhecendo o Dr. Nicholas Perricone, dermatologista de estrelas do porte de Sharon Stone e Nicole Kidman, e inventor do creme do efeito Cinderela. Segundo a Veja, Perricone é dono de um império que movimentou só em 2004 70 milhões de dólares. Aqui eu faço um parênteses, evidentemente que a indústria do açúcar deve ter movimentado 30 bilhões de dólares no mundo inteiro, se não foi mais. Com mais de uma centena de substâncias patenteadas em todo o mundo, sua linha de produtos de beleza está nas prateleiras de lojas como Daslu, Neiman Marcus, Saks e Nordstrom. Um pote de creme pode chegar a custar 570 dólares. Seu livro, O Fim das Rugas, ficou 25 semanas na lista dos mais vendidos nos Estados Unidos. Outro best-seller dele é Rejuvenescimento Total. O Dr. Perricone é autor de uma interessante teoria sobre o envelhecimento. Seria o resultado de sucessivas inflamações nas células. O remédio, além dos cremes e loções criados por ele, uma dieta alimentar rica em frutas, verduras, legumes, alguns tipos de proteína, como a da clara de ovo, e muito salmão. O peixe é riquíssimo em dimetilaminoetanol, o nome da substância conhecida pela sigla DMAE, base dos cremes de Perricone. Na curta entrevista à Veja por telefone, perguntado sobre qual é a base de sua teoria anti-envelhecimento, respondeu o Dr. Perricone: depois de 20 anos de pesquisas, concluí que o envelhecimento se deve a inflamações causadas por substâncias tóxicas. O açúcar é um dos grandes vilões nesse processo. Tanto que pessoas com diabetes, que sofrem de excesso de açúcar no sangue, envelhecem numa velocidade 1/3 maior do que as não diabéticas. Em um dos meus livros, digo que as rugas, por exemplo, são uma doença resultante dessa inflamação e, como tal, podem ser curadas. Que maravilha! A substância que vimos focalizando tem mais essa propriedade. Vamos arrumar um nome para ele? Gerontogênica, criador de velhice. Senilgênica, criador de senilidade. Rugogênica, criador de rugas. O tratamento do Dr. Perricone funciona pela razão básica de que ele pede que se retire da dieta o fator patogênico, que é, todo mundo já sabe, açúcar. Com isso, ele estanca o processo de glicação degenerativa das suas clientes. Os cremes de 500 dólares são o chantilly com o qual o homem ganha o dinheiro dele. Amiga leitora, se você zerar o açúcar, tanto faz você comer salmão ou sardinha, abacate ou abóbora, chuchu ou o que seja, o efeito Cinderela vai acontecer.
Quanto às mulheres que não abandonarem a dieta açucarada, terão que encarar o efeito bruxa malvada. Fonte: artigo de Conceição Trucon, texto extraído do livro Negro do Açúcar, de Fernando Carvalho Ferro, edição independente. Beleza, vamos nessa.